Olá, amigos e amigas de Videoversos. Hoje vou apresentar alguns fatos para vocês enumerados. 1. Gustavo Bebiano é advogado e trabalhava ou ainda trabalha para o maior escritório de advocacia auricular do Brasil, o escritório de Sérgio Bermudes, no Rio de Janeiro. 2. Consta que Gustavo Bebiano ganhava ou ainda ganha R$280 mil por mês do escritório de Sérgio Bermudes. 3. Gustavo Bebiano, advogado tão bem sucedido, foi assumir a presidência de um partideco de quinta categoria, do baixo clero da política brasileira, o PSL. 4. Partidos políticos são fundados no Brasil para que seus fundadores se tornem donos dos mesmos e se apropiem dos fundos partidários e dos fundos eleitorais, e também para receberem as propinas oriundas de negócios escusos assinados para ingresso na chamada base de apoio. 5. Há 75 partidos querendo fundação de novas legendas no Brasil e o direito de se apropriar dos fundos partidário e eleitoral. Há gente endinheirada, muito endinheirada, ligada aos grandes interesses empresariais nacionais, aos montes, que financia a montagem desses partidecos. 6. Quando Bolsonaro ingressou no PSL para obter legenda para concorrer e exigiu o controle total do partido, o presidente desse clube de aluguel, o PSL, Luciano Bivar, afastou-se da presidência para concorrer na eleição. 7. A presidência do partido ficou com Gustavo Bebiano, então já advogado pessoal de Jair Bolsonaro, fazendo a defesa dele em processos criminais. 8. O advogado do candidato à presidência da República, favorito para ganhar a eleição, Jair Bolsonaro, é o homem do escritório de advocacia que representa os maiores interesses dentro do governo federal. Por exemplo, olho gordo nas gordíssimas verbas publicitárias multibilionárias controladas pelo Palácio do Planalto. 9. Por conta dessas proximidades muito suspeitas, Jair Bolsonaro já tinha esvaziado a Secretaria-Geral de Governo ao entregá-la a contragosto para Bebiano. O principal órgão que foi retirado da Secretaria-Geral de Governo foi a SECOM, Secretaria de Comunicação, responsável pelas bilionárias verbas publicitárias. 10. Hoje se completam 51 dias do governo Bolsonaro. Desconte-se disso cerca de 20 dias em que ele ficou hospitalizado, e mais a semana em que foi para Davos, na Suíça, para participar do Fórum Econômico Mundial, e, com isso, se verifica que Bolsonaro não teve sequer 20 dias de governo propriamente dito. 11. Com as ausências de Bolsonaro, os cavalos de Troia plantados dentro do seu governo acharam que poderiam avançar à vontade. Tão à vontade se sentiram que ignoraram por completo determinações absolutamente claras de Bolsonaro, como a de não abrir as portas do Palácio e do governo para a Rede Globo. 12. O cavalo de Troia Gustavo Bebiano, aproveitando-se da incapacitação de Bolsonaro, marcou audiência com Paulo Toné Carvalho, o eterno lobista da Rede Globo em Brasília, dentro do Palácio do Planalto. Não há quem não saiba que Toné é lobista e que busca negócios para a Rede Globo dentro do governo federal. 13.
O cavalo de Troia Gustavo Bebiano passou a gravação de conversa sua com Bolsonaro para a Rede Globo, para os altos dirigentes dessa organização conspiratória saberem que havia uma determinação expressa de Bolsonaro contra os interesses do grupo de comunicação dos Marinho. 14. Vejam bem, Gustavo Bebiano, nesse tempo todo, ou tinha sido, até recentemente, o advogado de Bolsonaro nos seus processos judiciais. 15. Como pode um advogado agir contra os interesses do seu cliente? 16. O cavalo de Troia, Gustavo Bebiano, só podia ter sido demitido e isso demorou demais para ocorrer. E demorou porque Bolsonaro se viu cercado por uma pressão palaciana para não o demitir. Essa pressão palaciana só deixa bastante claro o quanto o governo de Bolsonaro está invadido por gente que representa os interesses mais escusos nessa nossa pátria amada. 17. Nos seus 2 primeiros dias úteis no governo, Jair Bolsonaro encaminha ao Congresso Nacional os 2 conjuntos de projetos mais importantes de sua administração. O da Segurança Pública, elaborado por Sérgio Moro e seus assessores, e nesta quarta-feira, pessoalmente, entregou os projetos estabelecendo a reforma da Previdência no país, elaborado por Paulo Guedes, ministro da Economia, e seus assessores. 18. Eis que, no dia em que Bolsonaro registra o ato mais importante de sua administração até agora, em apenas 51 dias, surge outra gravação de conversa de Bolsonaro espalhada na grande mídia, ou seja, na Rede Globo. 19. Consta que o ministro-chefe da Casa Civil estava dando entrevista para um repórter da Rede Globo quando recebeu uma ligação de Bolsonaro pedindo que ele interceda junto a Bebiano para negociar sua saída dos processos do presidente. E a gravação captou uma expressão meio chula de Bolsonaro, lastimando-se que poderia ter de vender uma casa para pagar os honorários de Bebiano. 20. Como é possível que ocorra uma coisa dessas? Como é possível que ocorra uma coisa dessas? Onyx Lorenzoni não é criancinha. Tem muitos mandatos na Câmara dos Deputados e convive com poderosos no mundo da política e da economia, das finanças, a vida inteira. Quem o conhece sabe que ele não faz nada sem antes consultar aquele que decide tudo na sua vida, o velho coronel catarinense Jorge Bornhausen. 21. A gravação dessa conversa foi vazada propositalmente, sob desculpa de um acidente. Não foi acidente coisa nenhuma, foi deliberado. A intenção é de manter o governo Bolsonaro refém de intrigas, paralisado por essas futricas, até que ele se canse, não resista mais e abra o cofre para as redes Globos da vida. 22. Foi assim que aconteceu com o ex-presidente Michel Temer. Ele foi acossado brutalmente. A Rede Globo chegou a anunciar que ele não resistiria por mais 2 horas no governo. Mas ele resolveu resistir. Só que o preço disso foi abrir as portas para a Rede Globo e outros interesses na sua esteira. 23. Essa gente que compõe o mundo corporativo nacional, funcionários públicos federais, das administrações direta e indireta, fundacional,
autárquica e de sociedades de economia mista, também dos estados e igualmente dos municípios, aproveita a situação e se torna uma espécie de tambor de ressonância das futricas armadas no Rio de Janeiro, nos corredores da Vênus platinada, das cortes arbitrais e de escritórios de advocacia sobre os quais não recaem uma suspeita sequer, apenas certezas. 24. Os corporativistas bocós, gente que serve de manobra para grandes interesses, assustados como sempre são os corporativistas, com medo eterno da perda de seus privilégios, passam a gritar estridentemente que Bolsonaro mentiu no caso Bebiano porque as gravações existiram. Sim, as gravações existiram, mas foram exatamente isso. Foram gravações. Foram mensagens gravadas por Bolsonaro e enviadas por WhatsApp por Bolsonaro para Bebiano. Efetivamente, não houve conversa de Bolsonaro com Bebiano, que o chamou de mentiroso com razão, assim como seu filho Carlos Bolsonaro. 27. Os bocós corporativistas vão gritar pra cachorro nas próximas semanas e meses. Como sempre, não percebem, não querem ver que o Brasil mudou. No novo Brasil, os brasileiros não querem saber de privilégios de castas estatais. Os brasileiros querem transformar esta grande nação efetivamente em uma república. E esse não é o desejo das castas estatais. 29. Portanto, preparemo-nos todos, nós, os brasileiros, a imensa massa que não se aconchega sob as asas da grande teta estatal, para enfrentar esta gritaria que quer manter os privilégios de sempre, sustentar o status quo, defender a permanência do establishment. 29 e último. Bolsonaro, que tem demonstrado uma firmeza singular, é a grande esperança do brasileiro e dos brasileiros de que, nesta formosa terra, finalmente se instale uma poderosa república, apesar dos bocós espertalhões estatizantes e seus amigos poderosos endinheirados. Essa é a grande aliança que tem vingado até hoje no Brasil, desde a instalação do Estado Novo de Getúlio Vargas. E cabe a Bolsonaro e a nós todos dar fim a essa parte da nossa história. Até mais.